Existem várias coisas que podem atacar a sua autoestima. Nesse vídeo eu separei 3 delas. Quer descobrir? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos e nesse vídeo eu vou te falar 3 coisas que atacam a sua autoestima. Se você não souber lidar com elas, você vai ver que tem tudo a ver com a sua relação consigo mesmo e se você não se posicionar diferente diante disso, pode viver por muito tempo com a autoestima baixa. Então, se você se interessa sobre esse assunto, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e me assiste até o final. Bom, eu queria chegar aqui nesse vídeo te dar a notícia de que a sociedade, as experiências da vida, as suas relações sempre vão fortalecer e ajudar a sua autoestima. Só que isso não é verdade. A todo momento a gente pode passar por situações que ferem a nossa autoestima, principalmente se a gente não souber reagir àquela situação. Ou se você já vivencia uma autoestima baixa, isso te torna ainda mais frágil, vulnerável diante das situações. É como se você não tivesse ali um escudo. A autoestima, ela é esse escudo que protege também a nossa saúde emocional, protege a nossa relação com a gente mesmo, faz com que pilares como autovalorização, amor próprio, autoconfiança sejam preservados. Então, todos nós precisamos de autoestima. Então, como a gente sabe que as pessoas, as situações da vida podem afetar a nossa autoestima, é necessário que você não faça parte desse grupo que ataca a própria autoestima. Porque quando a gente vive uma situação que alguém fala algo a nosso respeito e isso fere a nossa autoestima, isso é uma coisa. Não temos controle do que o outro vai dizer. A gente só precisa aprender a lidar e se proteger. Agora, e quando o ataque à sua autoestima vem de você? Como você vai se proteger diante disso? Então é importante que você não faça parte desse grupo que ataca a própria autoestima. Só que muitas pessoas não sabem como fazer isso, não sabem como mudar os pensamentos que têm a respeito de si, as crenças. Existem pessoas que passam anos de suas vidas com um autoconceito distorcido. É a visão que ela tem a respeito de si, a crença que tem a respeito de si mesma e como isso pode ser um sabotador na sua vida. Então, para te ajudar e você sair desse vídeo com mais conhecimento sobre esse assunto, eu vou te falar 3 coisas que te atrapalham a ter uma autoestima fortalecida. A primeira delas, muita gente acredita que é bom e que é uma espécie de qualidade, que é o perfeccionismo. Eu preciso te dizer que o perfeccionismo tem um potencial enorme de atacar, ferir e fragilizar a sua autoestima. Só que você não vai conseguir sair do perfeccionismo se você não tirar a utilidade dele da sua vida. Algumas pessoas fazem questão de manter o perfeccionismo em suas vidas porque elas acreditam que precisam dele. É como se ela pensasse, gente, se eu não for perfeccionista, eu vou ir para outro extremo, eu vou me tornar uma pessoa relapsa, relaxada e eu quero fazer as coisas com excelência e tal. Só que fazer as coisas com excelência, dar o seu melhor, é diferente de ser perfeccionista. O perfeccionismo, ele pode ferir a sua autoestima porque ele anula as suas conquistas, ele destaca aquilo que não aconteceu como planejado, ele vai destacar as falhas, ele vai destacar aquilo que deu errado, que você não controlava e ele ainda pode te culpar por isso. Então, o perfeccionismo faz com que você deixe de se parabenizar por aquilo que foi conquistado e feito de uma melhor forma para destacar o que deu errado. Além disso, o perfeccionismo pode fazer com que você fique preso em uma situação, gastando mais tempo ali, por exemplo, em um trabalho, você não consegue dar fim naquilo porque você entende que ainda não está perfeito. E faz com que você gaste muito tempo, desperdice energia, sabendo que o resultado perfeito, muitas das vezes, ele é inalcançável.
Então, o perfeito é aquilo que você se dedicou, fez o seu melhor e conseguiu aquele resultado nas condições que você tinha. Então, cuidado com um perfeccionismo que coloca essa ideia de que só serve se for perfeito, e se você errar no meio do processo, já anula tudo que você construiu. Isso faz com que a sua autoconfiança fique fragilizada, com que você não desfrute dos resultados em várias áreas na sua vida. Então, a partir de agora, você precisa saber que o perfeccionismo não ajuda na sua autoestima. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você preparou uma refeição, um jantar para receber alguém que você goste. Aí você foi lá, se dedicou, deu o seu melhor, você preparou a carne, preparou a salada e tal. Só que na hora de preparar o arroz, logo o arroz que você faz diariamente, que você já tem experiência, mas naquele dia não deu muito certo. Pode ser que você tenha errado na água, a quantidade de água, o tempo, ou até mesmo queimou, mas não ficou do jeito que você queria. E aí o seu perfeccionismo ele aparece. Já querendo estragar a experiência do jantar, você começa a pensar, eu não acredito que esse arroz deu errado, não era para ter ficado desse jeito. Automaticamente o perfeccionismo traz pensamentos depreciativos a seu respeito. Tá vendo? Não faço nada direito, olha como é que ficou, vai achar muito ruim, ninguém vai gostar do meu jantar, o arroz estragou tudo e tal. Então, frases como estragou tudo, isso revela a rigidez que muitas das vezes o perfeccionismo possibilita. Tinha que sair tudo perfeito e o perfeito às vezes é como você idealizou e você não estava preparada psiquicamente para lidar com imprevistos. É preciso desenvolver uma flexibilidade mental para reagir às situações que fogem ao controle ou fogem do esperado. Antes que você pense, estragou, acabou com tudo porque uma coisa não saiu como esperado, você vai aprender a refletir melhor sobre isso e pensar: olha, isso aqui saiu fora do esperado, mas eu fiz isso aqui, ficou muito bom, a salada ficou muito boa, a carne deu tudo certo. Qual era a essência do jantar? Era um jantar de avaliação? Ou era um jantar para você conversar, estreitar os seus vínculos, se aproximar mais da pessoa? Então, faça essa reflexão mais profunda, encontre a essência, o objetivo, o propósito daquela atividade e afaste o perfeccionismo para não ter a sua autoestima afetada. A segunda coisa que ataca a sua autoestima, e algumas pessoas fazem isso diariamente, é a comparação. Quando você vive na comparação, você enfrenta muitos problemas. Além da comparação ser um sinal de autoestima baixa, ela possibilita que essa autoestima fique cada vez mais baixa. Uma pessoa ela pode se comparar profissionalmente, chega lá no trabalho, ela não consegue se desenvolver bem, porque ela sempre gasta a energia da mente dela nas comparações. Tudo que o outro faz parece melhor, parece que dá certo, e o que ela faz não é bom o suficiente, não é o bastante, não vai ser valorizado. Então é uma série de crenças e pensamentos por trás disso. A comparação, ela pode ter chegado cedo na vida de muita gente, ainda na família, com experiências com a mãe, com a avó, com a tia, as comparações entre irmãos, entre primos, e às vezes a pessoa aprende a fazer isso, de tanto ouvir a mãe comparar, a avó comparar. Quando ela sai da casa dos pais, ela começa a criar autonomia e viver a vida dela, mesmo que essas figuras de cuidado não atuem mais diretamente na vida dela, ela pega e faz o papel dessas figuras de cuidado na comparação. Ela aprende aquilo e reproduz na vida dela depois. Então é importante que você desaprenda isso que você aprendeu com a sua família de se comparar. Para muitas pessoas isso acontece automaticamente. E não só no ambiente de trabalho que ela se compara, é na amizade, é nas relações, é até nas redes sociais. O Instagram se torna uma experiência até desagradável, porque ao ver o story de alguém, ela começa a se comparar, ela olha para a vida do outro com aquele espelho que mostra tudo que eu não quero ver. Eu olho para a vida de alguém e vejo tudo que eu não sou, tudo que eu não tenho, tudo que eu não vou conseguir ter, tudo que eu não vou conseguir fazer. E como isso ataca a sua autoestima? Isso te afasta de viver de forma mais autêntica, de gostar de quem você é. Isso te atrapalha a valorizar a sua vida como única. Então é importante que você
Saia desse looping de comparação para conseguir fortalecer a sua autoestima. A terceira coisa que ataca a sua autoestima, e aqui você vai perceber que não tem a ver com como você trata a si mesmo necessariamente, tem a ver com o outro, que é o julgamento e a crítica alheia. Só que como não podemos controlar o que o outro diz, nesse caso, o que ataca a sua autoestima é quando você não sabe lidar com a crítica e com o julgamento alheio. Muitas pessoas se sentem feridas, marcadas, rotuladas pelo que o outro diz a respeito delas. Geralmente, quando a gente não sabe lidar com isso, é porque já pode existir uma autoestima ali dentro, fragilizada, que te deixa muito mais vulnerável e sensível àquilo que o outro diz. Além disso, a gente deve destacar que algumas pessoas específicas da nossa vida têm uma importância maior. Então, o que aquela pessoa diz vai afetar de forma diferente a minha vida. Então, por exemplo, ouvir uma crítica de uma amiga ou de uma colega não tem tanto efeito quanto ouvir uma crítica de uma pessoa mais próxima, de um familiar, que eu considero mais importante, que eu dou mais atenção ao que aquela pessoa pensa a meu respeito. Então, isso é normal, é compreensível. Mas é necessário aprender a lidar com todo tipo de julgamento e crítica de todos os vínculos. Então é super importante que você saiba se proteger e reagir a essas críticas. Algumas pessoas têm tanta insegurança, o que já revela uma autoestima baixa, que quando elas escutam uma crítica, elas não avaliam se aquela crítica tem sentido, elas já absorvem aquilo como verdade. E isso é um grande problema, porque imagina, alguém chega para você, faz uma crítica ou uma espécie de comentário sobre a sua aparência. E aí, se você não sabe lidar com isso, se você já tem uma insegurança, não sabe se posicionar, na mesma hora aquilo é como uma seta assim que te atinge, desanima você na ocasião que você tá, você já quer ir embora, alguém faz aquele comentário e para você já perdeu a graça da situação. De fato, não temos controle sobre o que o outro diz, mas quando você tem uma relação consigo mesmo fortalecida, você pode até se incomodar com o que o outro diz, mas aquilo não vai afetar de forma profunda, porque você sabe quem você é. Você tem convicções e opiniões bem estabelecidas e positivas a seu respeito. Quando o outro vem com essa crítica, quem recebe não é uma autoestima fragilizada, é uma autoestima fortalecida. Aquele escudo tá ali cumprindo o papel. Então é super importante que você saiba que essas três coisas de fato podem atacar a sua autoestima, que é o perfeccionismo, a comparação e o julgamento alheio. Lembrando que o perfeccionismo e a comparação tem a ver com a sua relação consigo mesmo, e o julgamento e a crítica alheia tem a ver com a forma como você reage àquilo que você não controla que vem do outro. Então é super importante que você se posicione diante disso para desenvolver uma autoestima mais fortalecida e desfrutar do que ela pode te proporcionar. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece alguém que tem essa dificuldade com essas três coisas, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Coloca aqui nos comentários se você tem alguma experiência com essas três coisas que atacam a sua autoestima, e a gente se vê no próximo vídeo.